sobre o último vídeo de monocotiledônia. Era para gravar a planta inteira, né? Eu só fiz da flor da planta. Tudo bem, depois eu vejo. Eu ainda não vi não, os vídeos de monocotiledônia, mas depois eu vejo como é que ficou. Tá bom. Tá bom? Então, gente, vou projetar. A gente vai, como eu falei, agora, né? Para a última aula, vamos trabalhar o último grupo de plantas com flores, de angiospermas. Deixa eu abrir aí para vocês. Então, aqui, né, está é a última vez que eu vou mostrar esse cladograma para vocês. Aí está a classificação atual das angiospermas, de acordo com o The Angiosperm Phylogeny Group. Então, esses 3 ramos mais basais aqui formam o grado Ana. Esse cladinho aqui com 4 terminais forma o clado das magnolídeas. O grado Ana mais o clado das magnolídeas compõem o que é chamado de angiospermas basais. Depois, a gente tem o clado das monocotiledôneas. Eu não marquei aqui dessa vez, mas vocês já sabem. Aqui o grupo das monocotiledôneas. O único grupo que tem o embrião com um único cotilédone. E, por fim, o maior grupo das angiospermas, que são as eudicotiledôneas. Todo esse clado aqui formam as eudicotiledôneas, que é caracterizado pelo grão de pólen com 3 ou mais aberturas, enquanto nas angiospermas basais e nas monocotiledôneas, o grão de pólen tem apenas uma única abertura. Outra característica, nesse grupo aqui, nas eudicotiledôneas, o perianto é tetrâmero ou pentâmero, com algumas poucas exceções, mas em geral tetrâmero ou pentâmero, enquanto as monocotiledôneas e as angiospermas basais apresentam flores com perianto trímero, tá? Então, tá aí a classificação. A gente viu que as eudicotiledôneas são divididas em rosídeas e asterídeas. A principal diferença entre os representantes de rosídeas e os representantes de asterídeas é em relação à fusão da corola. A grande maioria das rosídeas, né, das espécies presentes em rosídeas, vai apresentar corola dialipétala, enquanto nas asterídeas, que é o grupo que a gente vai ver hoje, a corola é gamopétala. Mas antes de eu entrar no clado das asterídeas, eu vou falar para vocês bem rapidinho de uma ordem aqui, a ordem Caryophyllalis, que não foi classificada nem em rosídeas nem em asterídeas. Está aqui entre esses grupos aqui que não foram classificados nem em rosídeas nem em asterídeas. O APG optou por deixar esses grupos aqui, esses terminais, nem rosídea, nem asterídea, tá? Optou por não classificar. Então, tá aí. A gente vai ver alguns representantes dessa ordem. Nessa ordem estão, por exemplo, algumas das plantas carnívoras. Então, as droseráceas, as nepentáceas, que são famílias de plantas carnívoras, pertencem a essa ordem aqui, que não é nem rosídea, não está classificada nem como rosídea, nem como asterídea. Além disso, uma família extremamente importante aqui para o Nordeste, que é a família Cactácea, também é uma família dessa ordem aí, da ordem Caryophyllalis, tá? Então, aqui o representante da família Droseraceae, uma família que ocorre aqui no Brasil, uma família de plantas carnívoras. O gênero principal é o gênero Drosera. E essas plantas, a gente já viu que elas, na verdade, elas retiram dos insetos que elas capturam o nitrogênio. Então, elas são plantas autótrofas que realizam fotossíntese, produzem seu próprio carboidrato, mas os solos que essas plantas vivem são pobres em nitrogênio, então elas precisam recrutar, aportar o nitrogênio de algum lugar.
Da onde elas retiram o nitrogênio que elas precisam para sobreviver? Dos insetos, da carapaça dos insetos que elas capturam. No caso de Droseraceae, as folhas, então isso aqui é folha, isso aqui é folha, isso aqui é folha. As folhas são repletas de tricomas adesivos e o inseto, principalmente mosca, é atraído por conta da coloração dessa planta. E aí, quando ele chega aqui pertinho, ele acaba ficando grudado aqui, nesses tricomas, que tem essa substância viscosa adesiva, e eles são digeridos aqui. Essa planta, ela libera enzimas digestórias semelhantes ao ácido clorídrico do estômago dos seres humanos, e aí esses insetos são digeridos e ela retira da carapaça desses insetos apenas o nitrogênio. Ela consegue absorver o nitrogênio, tá? Mas essas plantas, então, elas são angiospermas, elas também produzem flores. Uma coisa é ela atrair um inseto para utilizar o nitrogênio como complementação da sua nutrição. Outra coisa é ela atrair os insetos para a polinização, são processos completamente diferentes, tá? Então, ela produz flores, elas são angiospermas como outras qualquer, tá? Então, elas produzem flor e fruto. Aqui, outro representante de planta carnívora, também da família Droseraceae. Esse gênero aqui, Dioneia, não ocorre no nosso país, tá? Esse gênero é aquele que as folhas, elas têm uns tricomas, aqui no centro, elas têm uns tricomas que são sensíveis ao toque. Então, quando o inseto bate aqui nesses tricomas, essas folhas vão se fechar, e o inseto vai ficar preso aqui, ali nessa armadilha dessas folhas, e vai ser digerido aqui nessas folhas, tá? Esse é um gênero que não ocorre no nosso país, mas muita gente cultiva. Percebam que ela também produz flores, tá? Uma coisa é ela capturar o inseto para absorção do nitrogênio. Outra coisa é ela atrair os insetos para polinização, para transporte de grão de pólen, fecundação dos óvulos e produção de semente. A gente já viu esse processo, tá? E aí, da família Nepentácea, também outra planta carnívora ou insetívora. Tem gente que usa o termo carnívora, tem gente que usa o termo insetívora, tá? Tanto faz. Esse aqui é o gênero Nepenthes, da família Nepentácea, também não tem no nosso país. Então, dessas que eu mostrei, a gente só vai ter o gênero Drosera, que é nativo do Brasil, tá? Inclusive tem aqui em Alagoas. Os demais não são nativos do Brasil, apesar de muita gente cultivar isso, tá? Essas plantas. E aí, no gênero Nepenthes, as folhas, na verdade, a parte final da folha, a extremidade final da folha, forma essas urnas. E essas urnas, então, lá no interior, na base, na região basal da urna, tem um caldo, né, de enzimas, o inseto, de novo, vai ser atraído e ele não consegue, depois é muito liso o interior dessa urna, o inseto não consegue sair daqui, aqui mesmo ele é digerido e aqui mesmo, por essas folhas, o nitrogênio é absorvido. E também, Nepenthes produz flores, aí estão as flores de Nepenthes, que no caso de Nepenthes são flores diclinas, de sexo separado. Aqui está a florzinha feminina, que só tem sépala, e aqui está a florzinha masculina, tá? Aqui tem alguém fazendo a polinização artificial, colocando os estames aqui no estigma da flor para promover artificialmente a polinização, tá? É um grupo que não é importante no nosso país, mas que é curioso, né? Muita gente tem curiosidade. Então, isso aí não é rosídia nem asterídea, tá? Tá ali no meio do caminho, pertence à ordem Caryophyllales. A família mais importante dessa ordem, aqui para o nosso país, é a família Cactaceae. Então, Cactaceae tem cerca de 1.500 espécies, muitas espécies ocorrem nas Américas, algumas no continente africano, mas é um grupo neotropical, ocorre basicamente nos trópicos
do Novo Mundo, aqui das Américas. Cactácea é um grupo que é extremamente especializado a sobreviver em ambientes secos, em ambientes xéricos. A primeira especialização, perda de folhas. Então, a grande maioria das cactáceas, tem uma ou outra cactácea que tem folha, mas a grande maioria das cactáceas perde as folhas. Não é que perde, as folhas se transformam em espinhos, se modificam em espinhos, tá? Então, os espinhos de cactácea são órgãos vindos a partir da modificação de folhas. E qual é a vantagem de eu perder minhas folhas, ou seja, de eu transformar as folhas em espinhos? As folhas são órgãos amplos, laminares, que são adaptados à absorção dos raios solares para a realização de fotossíntese, né? Então, eles são órgãos extremamente amplos, em geral, e na folha vai ter um monte de estômato, um monte de abertura. As plantas não conseguem absorver a água pelos estômatos, mas elas perdem a água para o ambiente pelos estômatos. Então, no processo de trocas gasosas, onde as plantas precisam abrir os estômatos presentes nas folhas para entrada e saída dos gases, carbônico e oxigênio, nos processos de respiração e fotossíntese, é inevitável, a planta ela vai perder a água por esses poros, por essas aberturas na folha. Algumas plantas, como as cactáceas, não podem se dar ao luxo de perder a água, porque elas vivem em ambiente xérico, de escassez hídrica. Qual foi a estratégia? Perder as folhas, transformar as folhas num órgão duro, coriáceo, que não perde água, que são os espinhos. E, além disso, servem de proteção. Mas e aí? Onde as plantas vão realizar fotossíntese? Já que o órgão foliar, né, a folha, é o principal responsável, são usinas de produção de glicose. A função da fotossíntese nas cactáceas passa para o caule. Então, o caule, que passa a ser o órgão nas cactáceas, realizador de fotossíntese. Então, vai ser um caule verde, um caule rico em clorofila, e é nesse caule que vai ter todo o aparato fotossintético, tá? Esse caule, que tem a função fotossintética, é chamado de cladódio, tá? Então, nas cactáceas a gente encontra, na maioria das cactáceas, existem cactáceas com folha, tá, gente? Algumas apresentam folhas, não são muitas, mas existem. Então, aquelas cactáceas que a gente vê que tem aqueles caules colunares ou achatados, que não tem folhas, o nome que se dá a esse tipo de caule é cladódio. É um caule que é especializado na realização de fotossíntese, tá? Então, as folhas, como eu já falei, de cactáceas, são, em geral, transformadas em espinhos. As cactáceas apresentam flores extremamente vistosas, grandes, em geral coloridas, com muitas peças do perianto. Então, apesar de cactácea ser uma eudicotiledônia, as eudicotiledônias têm 4 ou 5 peças do perianto, nas cactáceas houve uma proliferação natural do número de sépalas. Tudo que eu vejo em cactácea é sépala. Cactácea é um grupo com flores monoclamídeas, tá? E o ovário de cactácea é ínfero. É um ovário tricarpelar unilocular ínfero. Então, só para a gente... Então, na família Cactácea,
as flores apresentam o ovário abaixo do receptáculo. As sépalas das flores, que só tem sépalas, estão saindo, né, aqui em cima, e o ovário está lá embaixo, um ovário inferior, tá? Na verdade, cactácea não tem aquele eixo central, então nem vai ser assim, desculpa. Os óvulos não ficam na parede, não, igual no mamão. Os óvulos ficam meio soltos aqui. Chama placentação central livre. Ficam meio soltos. Aqui só cálice. Cactácea, toda cactácea é monoclamídea. Apesar de muitas vezes essas sépalas, na maioria das vezes essas sépalas são coloridas, às vezes cor de rosa, creme, fúcsia, são coloridas, mas é só cálice, tá? Aqui o estilete, o estigma, muitos estames. Cactácea é apresenta androceu polistemone, muito mais do que sépalas, tá? Então, aqui o androceu polistemone. E o ovário ínfero, tá lá embaixo. Mas esse ovário, quando eu corto, né, para analisar quantos carpelos formaram esse ovário, eu sei que foram 3, como no maracujá. 1, 2, 3. Então, é tricarpelar. Mas como na família do maracujá houve perda dos septos internos, então é unilocular. Os óvulos estão aqui, ficam soltos aqui. Aqui, como eu desenhei, os óvulos que vão originar semente, tá? Então, isso aqui é cada unidade dessa é um óvulo, que vai dar origem, quando fecundado, a semente. Esse ovário vai crescer e vai formar um fruto em cactácea do tipo baga. O fruto de cactácea é uma baguinha, um fruto carnoso, indehiscente, com muitas sementes no seu interior, tá? Então, vamos olhar agora as plantas, né? As fotografias das plantas. Tá aí, então, os cladódios de diferentes formatos podem ser achatados dorsiventralmente. Yasmin, tá tudo bem? Tá. Podem ser achatados dorsiventralmente os cladódios de cactácea, aqui os cladódios colunares, e isso que a gente vê em cactácea é folha transformada em espinho. Então, é um espinho, uma estrutura pontiaguda verdadeira, proveniente da transformação de um órgão da planta. Algumas cactáceas são epífitas, tá? Muitas são terrestres, como essas daí, né? Solo normal, mas algumas são epífitas, ou seja, passam a vida inteira sobre uma planta suporte, sobre um forófito. Percebam que essa planta é autótrofa, tem lá o caule do tipo cladódio, nesse caso não tem nem folha nem espinho, é uma planta áfila, sem folha e sem espinho, do gênero Rhipsalis. Isso aqui que a gente está vendo é caule, do tipo cladódio, tá? Um caule fotossintetizante. Aqui outra cactácea que é usada em ornamentação, que é a flor de maio, Schumbergera. Olha lá, esse caule, isso não é folha. Nunca vai ter flor saindo de folha. Quem tem gema para produzir flor, floral, é caule. Folha não tem gema. O órgão que tem gema para produzir ramo e flor é o caule. Então, isso aqui é um caule achatado dorsiventralmente, um cladódio, um caule fotossintetizante. Aqui as flores. Isso tudo que a gente está vendo colorido são sépalas. Aqui, outra cactácea, essa muito famosa, né, mandacaru, uma flor, essa flor aqui cheia dessas peças do perianto, tem muitas peças do perianto, isso tudo é cálice. Ah, mas como eu sei?
Na verdade, só olhando não dá para saber, a gente já tem que saber previamente, tá? Estudos anatômicos mostraram para a gente que isso tudo é cálice, tá? Não tem como a gente falar se a gente já não soubesse previamente isso. Isso vem de dados anatômicos que falaram para a gente. Não, apesar de parecer corola, é tudo de origem de sépala, tudo cálice, tá? Como eu falei para vocês, muitos estames também em cactácea. Então, é um endoceu polistemone. Lá tem as flores têm várias cores, mas são em geral muito vistosas, tudo cálice. Apesar de parecer corola, é tudo cálice, tudo cálice. Uma flor monoclamídia. O ovário vai estar aqui embaixo. Se eu tirar todas essas sépalas daqui, eu não vou ver o ovário. O ovário está nessa região. Um ovário ínfero, que vai produzir um fruto do tipo baga, um fruto carnoso. Toda cactácea vai ter um fruto carnoso do tipo baga, que a gente tem cada vez mais aprendido a comer esses frutos, como, por exemplo, a pitaia, né, que é uma cactácea. Antes disso, antes da pitaia, a gente já comia fruto de cactácea, dessa cactácea aqui, do gênero Opuntia, que tem esse caule achatado dorsiventralmente, não era muito famoso, mas vendia em grandes, por exemplo, no Mercadão de São Paulo, que é um lugar que tem frutos, né, vindos de várias partes do mundo, lá já se vendiam há muito tempo, vendia esse fruto aqui, que é conhecido como figo da Índia, tá? Esse fruto extraído dessa espécie, Opuntia ficus indica, não é nativa do nosso país, tá? Mas já se consumia, antes da pitaia, esse fruto aqui de cactácea. Hoje em dia, a gente conhece a pitaia. Isso aqui é uma das espécies de onde se extrai a pitaia. Vale ressaltar que pitaia não é extraído de uma única espécie de cactácea, tá? São várias espécies. O que a gente chama de pitaia, na verdade, aquele fruto vem de várias espécies. Então, não dá para falar uma espécie só, porque são várias, tá? Muitas vezes, as cactáceas que produzem esse fruto que a gente consome como pitaia são meio escandentes. O que é uma planta escandente? Ela precisa de uma escora, assim, precisa de um suporte para crescer, ela se apoia em algum lugar, tá? Então, hoje em dia, a gente já tem plantações de pitaia e as pessoas colocam umas escoras, umas estacas para essa planta crescer. Olha lá. Então, tem várias espécies. Pitaia, esse fruto, ele é extraído de várias espécies, tá? Então, todas as espécies do gênero Stenocereus, Cereus, Selenicereus e Ilocereus vão produzir frutos desse tipo que são vendidos em supermercados como pitaia, tá? Então, não dá para falar assim, a não ser que você pegue o fruto e analise e saiba direitinho de que espécie veio. Mas, em geral, o que a gente chama de pitaia, eu preciso saber, ver o fruto para saber, esse fruto aqui veio dessa espécie, tá? Aqui, algumas cactáceas famosas na Caatinga, né, nordestina, típicas da Caatinga, e que ocorrem aqui em Alagoas, como, por exemplo, o mandacaru. O que a gente chama popularmente de mandacaru também. Todas as espécies do gênero Cereus têm essa aparência, ou seja, esses cladódios colunares, que são chamados de mandacaru. Então, mandacaru, quando a gente fala mandacaru, são todas as espécies do gênero Cereus. Aqui em Alagoas, a gente encontra duas espécies de mandacaru, Cereus fernambucensis e Cereus jamacaru. São muito parecidas morfologicamente, a flor muda um pouquinho. Mas quando a gente olha as plantas, é difícil a gente, se você não tiver, né, uma certa prática, é difícil saber se é uma ou outra espécie. Mas, popularmente, todas são conhecidas como mandacaru. A mesma coisa o xique-xique. Aqui é Pilocereus gounelei, que é a espécie de xique-xique que ocorre aqui em Alagoas. Mas todas as espécies do gênero Pilocereus são conhecidas popularmente como xique-xique, tá? Elas têm o caule mais ramificado, xique-xique, menos do que o mandacaru.
mas às vezes é um pouco difícil a gente distinguir se é mandacaru ou xique-xique, tá? Às vezes não é muito fácil, não. Outra espécie, outro gênero de cactácea, bastante usado na caatinga, que está sendo muito plantado na caatinga, são espécies do gênero Opuntia, conhecido popularmente como palma. Não é um gênero nativo do Brasil, por incrível que pareça, é um gênero nativo tem no Chile, tem parte da América do Sul e mais na América Central. Não é nativo do Brasil, mas é plantado no nosso país e isso é usado como fonte de alimento para o gado, principalmente na época seca. Isso aqui em Arapiraca. Hoje em dia, se você vai para o sertão, vai para a Caatinga, você encontra plantações e mais plantações de palma, tá? Do gênero Opuntia. É extraído um óleo também de palma e, como tem muita água e é uma planta muito nutritiva, isso é usado, até o sertanejo come, faz bolo, cozinha isso, e na época de falta de alimento mesmo, na época da estiagem, as pessoas consomem isso, tá? Aqui só para vocês verem a flor do mandacaru e a flor do xique-xique. É meio parecida, mas a do mandacaru é uma flor mais branquinha, a do xique-xique é mais rosinha. Em geral, o xique-xique tem mais espinhos, tá? Mas às vezes a gente confunde também o xique-xique com o mandacaru. Às vezes não é tão fácil separar assim, não, tá? E só para ilustrar, que alguns pratos são feitos a partir da palma, né, espécies do gênero Opuntia. Retiram-se os espinhos, isso é cozido, acaba soltando uma babinha também, tipo quiabo, e isso é usado na alimentação humana. Tem gente que faz até bolo com isso, tá? Outro gênero de cactácea, nesse gênero, existem folhas, então é um gênero de cactácea que não é áfilo, ou seja, que apresenta folhas, tá? Que é o gênero Pereschia, conhecido popularmente como Ora pro nobis, orai por nós. Tem várias espécies desse gênero, e as folhas das espécies desse gênero também são utilizadas, tá aí a folha. Então, é uma planta que, quando a gente olha, tem algumas. Eu já vi várias aqui, quando a gente anda assim em calçadas, quem conhece um pouquinho a planta, já vê, tem várias plantadas por aqui, aqui em Maceió, várias usadas em jardins, tá? Quando a gente olha, nem parece uma cactácea, porque tem folha, né? A gente já tem imagem de que cactácea é sempre suculenta, tem esse caule do tipo cladódio, tá? Mas, nesse gênero Pereschia, as espécies apresentam folhas, e essas folhas também são usadas para fazer um prato. Lá em Minas Gerais, esse prato é conhecido como suruba, porque mistura tudo e vira uma suruba aí, tá? Então, os mineiros, eles consomem muito folhas de Ora pro nobis, é uma delícia na culinária, tá? Tudo bem com cactácea, que é uma família importante, mas que não é nem rosídea e nem asterídea, tá, gente? Alguma dúvida com essa família? Com a família cactácea? Alguém tem alguma dúvida? Gente. Não. Não? Tudo tranquilo? Nada no chat aí? Tudo bem? Eu não estou vendo o chat, eu só vejo minha tela com meu slide aqui, gente. A babosa é dessa família? Não. Babosa não é dessa família, tá bom? Babosa é uma família bem pequenininha, a aloácea. Não é dessa família. A flor da babosa, se vocês olharem, é bem diferente. Babosa é uma monocotiledônea, tá? Aloe vera, né? Que é a espécie da babosa. Não é dessa família, apesar de ser suculenta também. Gente, esse hábito suculento, ele aparece diversas vezes na evolução das plantas, tá? Não é exclusivo de cactácea. Assim como a gente vê algumas euforbiáceas que são suculentas, tem algumas monocotiledôneas, como a gavácea ou como a aloácea, que é a família da babosa.
tem, tem representantes suculentos também, tá? Então, cuidado, não é toda planta que é suculenta que é uma cactácea. Aí é o que eu falei, vamos olhar a flor. A flor da babosa, se vocês olharem, é completamente diferente de flor de cactácea. Tem ovário súpero, tem 6 estames, tem 3 pétalas, é completamente diferente, tá? Então, assim, vamos só cuidar para a gente não pensar, não olhar uma característica só da planta e achar que por aquela característica é de uma família que tem também aquela característica. Então, é o que eu falei, na botânica, na verdade, na biologia como um todo, a gente junta várias características para aí sim chegar em um determinado grupo, na identificação daquele grupo, tá bom? Tudo tranquilo? Então, a babosa não é dessa família. As raízes desse grupo também é fasciculada? Como é que é? As raízes de qual grupo? De cactácea? Não. Não, cactácea é uma eudicotiledônia, tem raízes profundas. Lembrem que cactácea, em geral, vive na caatinga, no caso do Brasil, né? Plantas que vivem na caatinga, a gente, em geral, tem raízes muito maiores do que a parte que a gente está vendo, do que a parte aérea, a parte externa. Tá? Cactácea tem raízes, oh meu Deus, pivotantes, não fasciculadas. Fasciculada é exclusivo de monocotiledônia, tá? E cactácea não é uma monocotiledônia, é uma eudicotiledônia. Não tem raiz fasciculada, tem raiz sistema radicular pivotante. Vai ter uma raiz principal, dessas raiz maior, mais grossa, que em geral é a primeira raiz que emergiu lá do embrião da planta, e dessa raiz principal vão nascer raízes secundárias, em geral com calibre menor, profundas as raízes de cactácea, para poder chegar lá no lençol freático, que na caatinga, em geral, está muito profundo o lençol freático. Tudo bem? Mais alguma dúvida com cactácea? Alguém? Não? Então, vamos passar para o último grupo das eudicotiledôneas, o clado das asterídeas. Nesse grupo, como a gente viu, a corola é gamopétala. Cuidado, gente, eu vi alguns de vocês nos vídeos olhando só o lobo da corola, que é essa parte aqui, e esquecendo de olhar para baixo na flor. E chamando isso aqui de corola de alipétala. E esquecendo o tubo da corola, formado pela fusão das pétalas. Então, tudo que está acima das sépalas é corola. A gente já vai ver. Isso ocorreu principalmente com o gênero Ipsora, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, tá? Mas cuidado com isso. Quando a gente analisa uma flor, eu não tenho que olhar só o lobo da corola, no caso de flores com corola gamopétala. Às vezes, esses lobinhos aqui dão a falsa impressão de que as pétalas são livres. A gente tem que olhar para baixo também. Tudo que está acima das sépalas é corola, tá? A gente já vai ver isso. Então, aqui, o clado das asterídeas é um clado que apresenta um pouquinho menos diverso em relação às rosídeas. Então, aqui é um clado um pouquinho, as plantas aí são um pouquinho mais conservadas. Lembrem que eu falei conservadas no sentido de serem mais parecidas em relação ao hábito. Eu falei que em rosídea a gente vai encontrar planta com os mais variados hábitos. Em geral, a maioria das plantas aqui ou é arbórea ou é arbustiva, são raras que são epífitas ou trepadeiras, tá? Então, tem um hábito um pouco mais conservado aqui. E nesse grupo aí, o grupo das asterídeas, desculpem, a característica mais evidente é a presença da corola formando um tubo, em geral um tubo, né? Às vezes esse tubo nem é tão longo, mas a corola é gamopétala, pétalas unidas. Nossa, meu nariz está coçando tanto. Corola unida, né? Pétalas unidas nas asterídeas, pode. Olha lá, aqui um outro representante de asterídea. Então, tudo que está acima do cálice, aqui está o cálice, tudo isso é corola. As flores, como eu falei para vocês, podem ser ou tetrâmeras, né, já que é uma eudicotiledônia,
ou pentâmera. Outra característica desse grupo é a presença de estames adinatos, as pétalas, tá? Então, os estames, eles estão ali meio que fundidos às pétalas. Quando eu tiro a corola, os estames vêm junto. Muitos representantes desse grupo apresentam essa característica. Isso se chama epipetalia. Estames epipétalos. EPI, pétalos, tá? E o androceu, olha lá, eu nem sabia que eu tinha anotado. Estames epipétalos, tá? Além disso, nesse grupo, o androceu apresenta número reduzido de estames, ou os estames são em número igual ao das pétalas. Então, aqui eu tenho uma flor com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, e o androceu formado por 1, 2, 3, 4, 5 estames. Então, ou o androceu é isostemone, eita, esqueci um N aqui, agora que eu vi. Isostemone, tá faltando um N aqui, tá? Ou o androceu é isostemone, olha lá, aqui eu tenho 4 pétalas e 4 estames, 1, 2, 3, 4. Ou o androceu é oligostêmone, ou seja, aqui eu tenho uma flor com 1, 2, 3, 4 pétalas e 2 estames, número de estames menor do que de pétalas. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma flor com 1, essa é um pouquinho mais dificinho da gente entender, mas tem 1 pétala aqui, 2, 3, 4 pétalas. É uma flor labiada, tá? Que tem essa corola meio em forma de lábio. É da família Labiate ou Lamiácea, a família do hortelã, por exemplo, da sálvia, de vários desses temperos. E isso é chamado de corola labiada, porque parece que tem um lábio, uma língua aqui. E 2 estames, olha lá. 1, 2 estames. Androceu oligostêmone. Então, nesse grupo, além da corola ser gamopétala, ou seja, pétalas unidas, muitas vezes o androceu é formado por estames epipétalos grudados na corola, adinatos. A gente não usa o termo grudado, tá? A gente usa o termo adinato, quando eu tenho grudado, né? Mas o termo melhor para a botânica é adinato. E o androceu é formado por número de estames igual ou menor do que de pétalas, ou seja, androceu iso ou oligostêmone, tá? É muito comum isso nesse grupo. Além disso, então, além de todas essas características, as asterídeas apresentam gineceu formado por 2 carpelos. Olha que coisa linda, melhor impossível, né? Então, tem 2 carpelos aqui, 1, 2. Gineceu bicarpelar nas asterídeas, às vezes biloculares também, como aqui, né? Se eu tirar essas sementes que vieram dos óvulos fecundados, vai ter um lóculo aqui, um espaço aqui e um lóculo aqui, bilocular. Mas, às vezes, há a perda disso aqui, desse septo, e fica um único espaço. Às vezes é o gineceu bicarpelar, mais um único lóculo. A gente já vai ver, é numa família que acontece isso, gineceu bicarpelar mais unilocular. Em geral, é o gineceu bicarpelar e também bilocular, ou seja, também com 2 lóculos, 2 espaços preenchidos pelos óvulos, tá? Então, tá aí o clado das asterídeas, a gente vai ver 4 famílias desse grupo, as 4 que eu julgo mais importantes. Ah, mas tem outras importantes? Tem, milhares de outras importantes, milhares não. Mas tem várias outras importantes, mas eu vou falar de 4, que acho que é o suficiente. Vocês já têm a chave, vocês já são plenamente capazes de identificarem agora qualquer família que cair na mão de vocês, desde que vocês tenham a chave, uma lupa e depois um acesso à internet ou a um livro bom de sistemática, de botânica sistemática, tá? A primeira família que a gente vai ver
pertence à ordem Solanalis, é a família que dá nome à ordem, a família Solanácea, que tem cerca de 3.000 espécies, com distribuição. Na verdade, eu botei neotropical aqui, mas a gente percebe que a distribuição é nos trópicos do mundo inteiro, então pantropical. Mas a maioria das espécies realmente está concentrada nos trópicos do Novo Mundo, né? O Novo Mundo são as Américas, o continente que mais tarde se desprendeu da Pangeia. Então, por isso que é um Novo Mundo. Vou desenhar, que eu prefiro. Então, vamos lá olhar um pouquinho para a carinha dos representantes de Solanácea. Cadê você? Aqui. Então, a gente vai trabalhar com a família Solanaceae. Eu escrevo Solanaceae, mas eu leio Solanace, tá? Eu não em latim, a gente não fala esse AE do final, não. Então, as solanáceas vão apresentar, só se eu quiser aportuguesar. Em algumas bibliografias, vocês vão ver escrito assim, para todas as famílias, solanáceas. Aí, tudo bem, tá em português, o autor resolveu aportuguesar, tá? Mas em latim, a gente fala solanácea. Então, elas vão ter folhas simples e alternas, sem estípula. Várias famílias de planta vão ter folhas simples e alternas sem estípula, né? Então, isso não fala muita coisa para a gente. Mas, então, folhas simples, alternas, sem estípulas, tá? Solanácea, as solanáceas vão ser pentâmeras, então vai ter 1, 2, 3, sempre um tubinho, né? Às vezes esse tubinho não é tão assim grandão, mas lembra, né? Corola gamopétala, então as flores serão pentâmeras. E tá lá, né? O cálice. Quando eu vejo essa flor, né? Eu disseco essa flor. Aqui está a região do receptáculo. O ovário é superoensolanácea. E o número de estames. Esse ovário está flutuando aqui, mas ele não fica flutuando, não, tá? Ele fica lá presinho no receptáculo. Vai ter um androceu isostemone, ou seja, número de estames igual ao número de pétalas, e o ovário supero. Esse ovário, como eu já falei para as asterídeas, vai ser, eu vou trazer para cá, vai ser bicarpelar, e os óvulos vão estar presos aqui. Tá? Então, o ovário é bicarpelar, a gente já viu, o que é uma asterídea, e bilocular. O fruto vai ser uma baga, um fruto carnoso, com muitas sementes no seu interior. Só lembrar do tomate, o tomate é uma solanácea, o pimentão é uma solanácea. Todas essas pimentinhas com cara de pimenta, dedo de moça, pimentão, são solanácea. A pimenta do reino não, tá? A pimenta do reino é uma angiosperma basal, uma piperácea, mas essas pimentinhas com cara de pimentão, pimenta dedo de moça, aquelas que o povo dá a plantinha para a gente botar em casa, para curar o mal-olhado, aquilo é representante do gênero Capsicum, solanácea, tá? Então, tá aí. O fumo, Nicotiana tabacum, também é um representante de solanácea, as plantas conhecidas popularmente como trombeta, que tem essas flores bem alongadas, bem compridas, são representantes de solanácea. Várias solanáceas têm alcaloides nas suas folhas, tóxicos.
a maioria das asterídeas vão produzir alcaloides, substâncias tóxicas, que são usadas, na verdade, para a defesa da planta, né, contra a herbivoria. Então, o bicho vai lá comer essa folha, ele vai acabar passando mal, porque tem alcaloide. No caso do fumo, a nicotina é um tipo de alcaloide, um estimulante que, no grau que é usado, não causa morte, quer dizer, causa morte, né? A longo prazo acaba causando a morte. Mas esses alcaloides, em geral, eles são estimulantes também, mas em algum grau eles podem causar a morte. Então, as plantas mais tóxicas que a gente conhece são representantes de asterídea. Então, Rosídea é um grupo que você pode estar no meio do mato, pode comer, porque em geral não tem substância tóxica. Na verdade, eu acho melhor não comer nada, né? Se não sabe, é melhor não comer. Mas se é uma rosídea, você está no meio do mato, você sabe que aquilo é uma rosídea, a chance de ser tóxica é ínfima. Agora, a asterídea, nem experimente nada de asterídea, porque a chance de ser tóxica é muito grande, de acontecer alguma coisa, talvez você não morra, porque para você morrer precisa ingerir muito da planta, mas pode causar algum choque anafilático, alguma coisa que você vai precisar ser socorrido rápido, tá? Então, é melhor não comer. Então, só para a gente retomar as características da família, as folhas são simples e alternas, mas isso não significa muita coisa, porque várias famílias de plantas têm folhas simples e alternas, sempre corola gamopétala, pentâmera, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 peças da corola. Vai ter 5 pétalas e 5 sépalas. A gente até dá para ver aqui. O androceu formado por 5 estames. Aqui dá para ver mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5 estames. Sempre em Solanácea é isso. Ovário súpero. Olha lá, eu abri essa flor, dissequei essa flor, estou vendo o ovário aqui. Essa aqui é chamada Atropa belladonna. Dessa planta é extraída a atropina, que é um anestésico usado em anestesia geral. Isso vai paralisar o sistema nervoso central, quase que paralisar, e pode causar a morte, né? Quem come se é criança e tal, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente planta uma asterídea no quintal de casa, porque às vezes animal doméstico que tem porte menor ou criança, se comer um pedacinho dessa planta, vai acabar passando mal e isso pode levar à morte, tá? Essa Atropa belladonna, ela tem um frutinho, todas as solanáceas vão ter fruto do tipo baga, e percebam que ele é atraente, ele é apetitoso. Isso no meio do mato, você com fome, você vai comer. Tem que tomar cuidado, porque é extremamente tóxico o fruto dessa planta, da Atropa belladonna. O povo chama de belladonna, tá? Se extrai um alcaloide dessa planta, que é a atropina. Então, o alcaloide, na verdade, tem vários tipos de alcaloide, tá? O alcaloide é uma classe com vários subtipos. Aqui, a florzinha do gênero Solanum. Solanum é o principal gênero de Solanácea, é o gênero do tomate, da batata inglesa. Percebam, todo representante de Solanum vai ter essas flores que não tem uma corola tão tubulosa assim. Mas percebam que essa corola é gamopétala, tá? Isso aqui são glândulas nectárias, aqui são as anteras, e praticamente não tem o filete. A antera é bem longa, praticamente não tem filete. E essas anteras estão escondendo o gineceu, né? O único pistilo, que está aqui. A gente tem que afastar essas anteras. Aqui dá para ver, ó. Aqui já caiu toda a flor. Tá o ovário lá, o ovário súpero. Aqui o estilete e o estigma, tá? Percebam que os representantes de Solanum, como toda a Solanácea, tem o gineceu bicarpelar. Dá para ver aqui? O ovário ele é bicarpelar, olha lá, bem evidente, com esse septo dividindo os dois lóculos, os dois espaços. Mas o que acontece no tomate? Todo mundo já deve ter cortado tomate. Cada tomate que eu corto parece que é diferente do outro. O que acontece com o tomate, que é da espécie Solanum lycopersicum?
Todos os tomates que a gente conhece, tomate cereja, tomate italiano, tomate caqui, tomate não sei o quê, são todas variedades dessa espécie aqui, Solanum lycopescum. Essa espécie é uma espécie cultivada, é muito modificada pelo homem. O que acontece com essa espécie? Esse septo aqui, ele sofre invaginações. Então, ele fica extremamente... Quando eu pego o tomate, né, que é dessa espécie, por conta dessas invaginações, cada hora parece que o tomate é de um jeito, já que essas invaginações ocorrem de forma aleatória, são chamadas pseudoseptos. Isso aqui é lógico, tá? Um tomate bem exagerado, mas não sei se vocês já perceberam isso. Tem hora que eu corto o tomate, parece que ele tem 3 carpelos. Tem hora que eu corto, parece que ele tem 4. Tem hora que eu corto, parece que ele tem 2. Cada hora é de um jeito, por conta desses pseudoseptos. Mas, originalmente, todas as solanáceas são bicarpelares. No tomate, no Solanum lycopescum, que acontece essa confusão por conta desses pseudoseptos. Deu para entender isso? Deu essas invaginações aí que o septo sofre? Professora, Eu. no caso, as aberturas, os lóculos, não quer dizer exatamente que é formado por Não. 4 carpelos ou 3? Não, são 2. Mas essas várias aberturas, porque imagina que tinha um lóculo, aí invaginou um septo ali, um pseudosepto, dividiu um lóculo em 2. Aí o que era 1 virou 2, por isso que fica essa confusão. Comecem a perceber isso, cada vez que você corta, não tem um padrão. Porque esses pseudoseptos, aqui está exagerado, né? Eu nunca vi na vida real um tomate desse, isso aqui é uma foto de internet. Cada vez que a gente corta um tomate, parece que é diferente, por conta dessas invaginações daquele único septo. Então, aquele septo aqui, ele sofre invaginações e fica parecendo que tem, como você falou, às vezes 3, às vezes 4, vai depender do tomate que eu peguei. Tudo bem? Mas originalmente são 2. Então, se um dia perguntarem quantos carpelos tem o tomate? 2, mas por conta dos pseudoseptos, muitas vezes fica parecendo que tem mais de 2 lóculos. Tudo bem? É bicarpelar e bilocular. Certo, isso se encaixa em toda a família Sonalácea? Não, esses pseudoseptos só ocorrem nessa espécie. 2 carpelos e 2 lóculos é em toda a família. Tá? Toda a família é bicarpelar, bilocular. Toda a família. Se você cortar um pimentão, você vai ver que tem 2. Se você cortar qualquer pimentinha dessas dedos de moça, você vai cortar transversalmente. Você vai ver que tem 2. Não sei se vocês já repararam, não sei se vocês cozinham, ou às vezes cozinha, mas não tinha reparado, né? Agora vocês vão ter olhos para ver isso. Tudo bem? Sempre na família é bicarpelar, bilocular. No caso dessa espécie aí, Solanum lycopescum, fica parecendo que tem mais de 2 lóculos, mais de 2 regiões 2 lóculos, por conta desses pseudoseptos. Ficou claro? Sim. Sim, tá? Mas toda a família é bicarpelar, bilocular, tá? Aí, né, outros representantes da família Solanácea, como, por exemplo, essas pimentinhas aí, ou pimentão, com cara de pimenta, essas pimentinhas com cara de dedo de moça, né? Que são todas do gênero Capsicum, que também, esse ardor da pimenta também é um alcaloide, tá? Só que a gente até gosta, né? Tem gente que adora esse ardorzinho, mas isso é proveniente do alcaloide que esse grupo apresenta. No caso dessas pimentas, capsaicina é o nome do alcaloide. E aqui o tomate, vocês já viram, né? Já mostrei para vocês, o frutinho, isso tudo é fruto, né? A gente já sabe. E a batata, Solanum tuberosum, não a batata doce. A batata doce é uma raiz da família Convolvulaceae. Essa batata aqui, Solanum tuberosum, é aquela batatinha, a batata inglesa. E isso é um caule, não é uma raiz, é um caule, tá? Um caule que acumula uma grande quantidade de amido, um caule subterrâneo. Essa planta, além do caule subterrâneo, desse bulbo, né, desse tipo de caule, ela também tem um caule aéreo. Ela tem 2 tipos de caule. E
A batata tem flor e tem fruto também. Parece um tomatinho, é que a gente não come o fruto dessa espécie, mas parece um tomatinho, já que é uma solanácea, né? Ah, berinjela, tinha até esquecido. Solano melongena também. É outro. Cortem quando forem cortar a berinjela assim. Não sei se vocês consomem berinjela, não é todo mundo que gosta. Mas quando forem cortar, se um dia, vejam que é bicarpelar, pimentão. Comecem a olhar isso, tá? E, ó, esse fruto é proveniente de um ovário súpero. Olha o cálice lá. Então, esse ovário estava acima do nível do cálice, da corola, um ovário súpero. Aqui está a flor da berinjela, típica flor de solano, né? Do gênero solano. Todos os representantes desse gênero aqui, solano, vão ter essa mesma carinha de flor. Às vezes a corola é branquinha, como no caso da batata, ou roxinha, como no caso do tomate ou da berinjela, tá? Isso aí, eu passei para o outro lado. O fumo, nicotina, tabaco, né? O que a gente usa dessa espécie não é o fruto, nem o caule, são as folhas. Então, as folhas que concentram uma grande quantidade de nicotina, esse alcaloide que é usado para fins de, o quê? Diversão? Sei lá, não sei nem como chamar o fumo, tá? Mas para esse tipo de prazer aí. Algumas solanáceas são usadas como plantas ornamentais em jardinagem, como, por exemplo, as petúnias, essas brunfélcias, ou a trombeta, ou... não, acho que é isso. Eu ia falar mais alguma, mas acho que esqueci. Não, eu ia falar gardênia, mas gardênia é a outra família, a família rubiácea. Tudo bem com solanácea, gente? Tudo bem? Sim. Sim, a próxima família que a gente vai ver desse clado aqui, do clado das asterídeas, pertence a essa ordem Gentianalis. Nessa ordem também estão aquelas violetas, ou aquela violeta de genciana que a gente passa em machucado, principalmente de animal, que fica roxo, sabe? Essas plantas pertencem a essa ordem aqui, a ordem Gentianalis. Mas a gente vai ver dessa ordem a família Rubiácea, que tem cerca de 9.000 espécies, mesma distribuição, né? Quase que cosmopolita, não sei porque, porque ela é concentrada, a maioria das espécies, por isso que eu boto aqui, ó. Agora que eu vi que eu botei cosmopolita. Ela é cosmopolita, ou seja, ocorre no mundo inteiro, representante da família Rubiácea, mas quando eu boto assim, concentrada na região neotropical, é porque a maioria das espécies vai estar na região neotropical, mas não é que eu não vai encontrar representantes de Rubiácea em outras partes do mundo, tá? É que a maioria ocorre aqui no nosso país. Então, a maior riqueza é encontrada principalmente aqui não no nosso país, né? Nos trópicos americanos. E eu vou de novo desenhar, tá, gente? Tudo que está escrito aqui, eu vou mostrar para vocês em forma de desenho. Então, vamos lá para a próxima família de asterídea, que é a família Rubiácea. O representante importante de Rubiácea é o café, Coffea arábica, tá? O café pertence a essa família. E como que eu reconheço uma Rubiácea? Muito fácil, gente. Por quê? Essa planta, mesmo em estado vegetativo, ou seja, quando eu falo em estado vegetativo, é quando ela não tem flor nem fruto, só está com as folhas, tá? Quando eu falo estado reprodutivo, aquela planta está em estágio reprodutivo, é porque ela está com flor e está com fruto. Mas quando eu falo só em estágio vegetativo, é porque ela só tem folha, ramos com folhas. Então, as rubiáceas vão apresentar também folhas simples, mas com filotaxia oposta. Tá? Então, folhas simples e opostas. O professor, ele também é com capim, né? Que tem Oi?
Ele também é, a família dele é aqueles capim que se encontra na rua, né? Capim que se encontra na rua? Sim, essa família. Não. Não sei nem Não. de que capim você está falando, mas acho que não. Capim que se encontra na Cíperos. rua. Não. Cíperos é da família Ciperácea. Ah, sim. Ou a tiririca. É muito próximo de gramínea, muito próximo da família Poácea, uma monocotiledônea. Muito próximo. Às vezes, para a gente distinguir Poácea de Ciperácea não é tão fácil. Poácea, que é a família que a gente viu, quando a gente puxa a folha, ela tem a bainha aberta, a bainha vem junto. Ciperácea, que é isso que você falou, que é a família dos cíperos, do papiro, que se extrai o papel, da tiririca, é da família Ciperácea. A bainha é fechada. Quando eu puxo, a bainha rasga. Então, facilmente eu consigo separar uma poácea de uma ciperácea pela bainha. Em poácea, que é a família gramínea, que a gente viu, família do milho, da cana, dos bambus, dos capins em geral, família poácea ou gramínea, bainha aberta. Ciperácea, que é a família do, como você falou, dos cíperos, da tiririca, do papiro, bainha fechada. Inflorescência, ambas apresentam espigueta. Lembram da espigueta? Aquele tipo de inflorescência que tem duas brácteas, a florzinha nua lá no centro. As duas vão ter esse tipo de inflorescência. Tanto ciperácea quanto poácea. Por que você imaginou que fosse cíperos, fosse rubiácea? Não entendi. Porque tem a flor, lembra muito. Não, a flor Não é do completamente cítrus, mas de outra. diferente. Não, Essa não é rubiácea. a flor de ciperácea é sem corola, é flor nua, a clamídia. Cuidado, gente. Rubiácea vai ter flor com corola tubulosa, um tubo, uma corola, em geral bonita, vistosa. Ciperácea, poácea apresentam flores aclamídeas, sem corola. Cuidado, tá? Cuidado com isso, são flores aclamídeas. São monocotiledôneas, são as folhas, lembrem, né, de monocotiledônea, em geral vão ser folhas espatuladas com nervação, ó, paralelinérvia, tá? Aqui eu fiz questão de desenhar uma, isso aqui na verdade se ramifica, né? Tá? Forma nervuras secundárias e terciárias. Tudo bem? Ciperácea, que é a família que a gente está falando aí. E poácea ou gramínea vão ter folhas assim, com nervação paralelinérvia. As flores vão ter duas brácteas aqui e flor nua, sem cálice nem corola. 3 estamezinhos, assim, sem... Isso aqui é a florzinha, né? Só o gineceu e 3 estames. Sem... Isso aqui são brácteas. Flores aclamideas. Nessas duas famílias. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tá? O biácea a gente vai ver agora, que não tem nada a ver com nenhuma dessas aí. Deixa eu voltar. Ai, não consigo voltar mais. Tá, deixa aí. Não consigo voltar. Então, folhas simples com a filotaxia oposta. Então, folhas simples opostas. No caso de rubiácea, vai ter estípula, mas a estípula, ao invés de ficar aqui, ó, lateral ao pecíolo, vai ficar nessa região aqui. Em geral, são estípulas triangulares, assim. E vai ter uma do outro lado. Quando eu olhar o outro lado do ramo, vai ter também a estípula aqui. Isso é chamado de estípula interpeciolar, tá? Então, toda a rubiácea, mesmo em estado vegetativo, ou seja, só com folha, o ramo com as folhas, vai ter sempre folhas simples opostas com estípulas interpeciolares, localizada entre os 2 pecíolos, tá? Quando eu olho a parte floral, de novo, começa a rabiscar, às vezes eu aperto um botãozinho aqui dessa caneta aqui, e começa a rabiscar, meu Deus.
Então, vou deixar. Rubiácea vai ter flor ou tetrâmera ou pentâmera. A maioria vai apresentar, aqui tá as sépalas saindo aqui. Ó, o nome disso é pedicelo. Eu vi num vídeo alguém chamando de pedúnculo. Pedúnculo é da inflorescência. Lembrem, aqui eu tenho uma inflorescência com várias flores. Isso é pedúnculo. Cada um desses da flor é pedicelo, tá? Então, cuidado. Na verdade, tudo bem, não é tão grave assim, mas vamos começar a usar a terminologia correta, tá? Então, pedúnculo é o cabinho da inflorescência. Pedicelo é o cabinho de cada uma das flores, tá? Tchau, daí, sai. Quero apagar, deixa eu apagar, gente. Então, as flores de rubiácea, lembre que eu estou na família rubiácea, né? Para a gente não esquecer. Vão ser ou tetrâmeras, ou seja, com 4 pétalas, né? Eu consigo perceber pelos lobos da corola. Ou pentâmeras. Aqui eu desenho uma pentâmera, mas podia ser tetrâmera também, tá? Rubiácea vai apresentar o ovário ínfero. Então, tá lá o ovário nessa região aqui, os óvulos presos nesse eixo, o estilete e o estigma. Então, rubiácea, ovário, ínfero, tá? Aqui o estilete e o estigma. Também, o número de estames vai ser igual ao de pétalas. Então, se eu tiver uma flor tetrâmera, eu vou ter 4 estames. O androceu vai ser isostêmone. Se eu tiver uma flor pentâmera, 5 estames. Tá? Aqui, 4 estames. Então, essa flor aqui era tetrâmera, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar de rubiácea. Acho que não, acho que é isso. O representante mais famoso dessa família é o café. Então, tá lá, né? Sempre rubiácea, folhas simples opostas, com essa estípula aqui, que pode variar o formato, mas sempre a posição vai ser essa, estípula interpeciolar, olha lá, em geral, a estípula tá aqui, ó. Tem uma aqui e outra do outro lado, vai na outra folha, vai ter uma aqui e a outra do outro lado. Em rubiácea, a estípula está entre os 2 pecíolos, interpeciolar. Olha lá a carinha de algumas flores de rubiácea. Aqui uma florzinha tetrâmera, 1, 2, 3, 4 pétalas. Mas vai ter rubiácea com flores 1, 2, 3, 4, 5 pentâmeras. Olha lá, foi uma flor parecida com essa que vocês falaram assim, algumas pessoas no vídeo. A corola é de alipétala. Percebam aqui, olha aqui, corola de alipétala. E esse tubo aqui, embaixo? Então, cuidado, gente, tá? Esse tubo aqui vem da onde? Da corola. A corola não é de alipétala, ela é gamopétala. Esqueci de falar do gineceu. Mas sempre é bicarpelar, bilocular e rubiácea também, tá? Aqui, quando eu desenhei... Quando eu corto esse ovário, é como de solanácea. Bicarpelar, bilocular, tá? O ovário ínfero, tá? Então, esse tubão aqui é a corola, o cálice está lá embaixo, nem tô... aqui meio verdinho aqui. Tá? E esse tubo aqui é a corola. Uma flor com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Olha lá. As folhas opostas. Nesse caso, a gente não está vendo estípula, né? E aqui os 2 estigmas. A gente não está vendo o androceu. Provavelmente os estames estão lá embaixo. Estão grudados aqui nessa corola. E estigmas 2 aqui. Mostrando para a gente, já evidenciando que esse gineceu foi formado pela fusão de 2 carpelos. Bicarpelar, tá? Olha lá. O ovário ínfero, estão vendo? Ovário ínfero, aqui um estilete bem grandão, isso aqui é tudo tricoma,
e os 2 estigmas. Mas quando eu corto esse ovário, na verdade, o certo para eu ver o número de carpelas não é esse corte longitudinal. Aqui está dando para ver, mas por acaso, o certo é eu fazer um corte transversal no ovário, nesse sentido aqui, tá? Um corte longitudinal é aquele ao longo do maior comprimento do órgão. Um corte transversal é aquele no menor comprimento do órgão. Então, aqui eu teria que fazer um corte transversal para perceber que esse ovário é bicarpelar bilocular. Aqui dá para ver a posição do ovário ínfero, tá? Aí o café, que é uma das rubiáceas mais famosas que a gente tem, tá? Coffea arábica, o café. Essa aqui é uma outra rubiácea, Cinchona officinalis, que é uma rubiácea do Peru. Dessa planta, da casca dessa planta, é extraído o quinino. Já ouviram falar do quinino? Ou não? A casca, ela é meio marrom, assim, e dessa casca é extraída uma substância que é chamada de quinino. Quinino é uma substância utilizada para dar aquele amargorzinho na água tônica. Esse amargorzinho, se você olhar lá, vai estar escrito quinino, que é extraído dessa planta aí, essa planta peruana. Na bandeira do Peru tem essa planta desenhada, a Cinchona officinalis ou quinino, ou o povo chama de chinchona lá no Peru. E, além disso, o quinino é uma substância usada para o tratamento de malária, tá? Então, a malária até hoje é tratada com doses intravenosas de quinino. Tem um mito, isso é mito, tá? Que fala assim, se você pegar malária, toma água tônica. Mas isso é mito, porque a quantidade de quinino que tem na água tônica é muito pequena. E, além disso, quando a gente toma água tônica, ela primeiro passa pelo nosso estômago, pelo nosso intestino, por todo o sistema digestório, para depois ir para a nossa corrente sanguínea. Então, ela passa por um processo de digestão. O que vai sobrar na nossa corrente sanguínea é muito pouco. Quando eu preciso mesmo fazer tratamento, já vai direto o quinino para a corrente sanguínea. Então, isso é mito, né? Tá com malária, toma água tônica. Outra rubiácea famosa é o genipapo. Já ouviram falar do genipapo? Rico em ferro. Quem está com anemia toma suco de genipapo. Já ouviram falar? Já é horrível. Horrível, então, aí tá florzinha. Tá vendo? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu nunca vi por aqui, não. Mas tem, na UFAL, ali no prédio da Odonto, não sei quando não sei se vocês lembram, né? Mas quando a gente vai do ICBS e passa ali pelo meio da Odonto, que é o próximo prédio ali, a gente passa por um jardinzinho. Ali tem um pé de genipapo plantado, bem alto, é uma árvore bem grandona, bem alta. Aqui está o fruto do genipapo, um fruto do tipo baga também, tá? Em rubiácea. E olha lá, o corte do fruto do genipapo, como esse ovário é bicarpelar bilocular, vocês conseguem perceber? Toda a rubiácea também vai ser assim, como solanácea. Dá para perceber? Sim. Sim, né? Aí a gardênia, que é um representante de rubiácea, aqui também o homem, como fez com a rosa, fez com a gardênia, proliferou o número de peças do perianto, tá? Isso é artificial, isso aqui é uma planta que é cultivada, mas tem, folhas opostas, não sei se dá para vocês verem aqui as estípulas. Aqui no Nordeste não tem muito, porque essa planta é uma planta de clima frio, uma planta do Mediterrâneo de clima frio, mas no Sul e Sudeste tem muita gardênia plantada. Não é nativa do nosso país, tá? Aqui uma bem famosa, essa vocês conhecem, essas vários mostraram nos vídeos. Ixora, muito, muito plantada aqui em Alagoas, é nativa do nosso país. É uma rubiácea. Percebam lá, tá vendo? A filotaxia oposta, tem estípula, essa planta. O dia que vocês tiverem a oportunidade de olhar, vocês olhem lá as estípulas dessa planta. E aqui que eu falei, que as pessoas que gravaram o vídeo chamaram isso aqui de corola de alipétala. Algumas pessoas esqueceram de ver esse tubo aqui,
esse tubo é formado pela fusão das pétalas. Eu quero que vocês tomem cuidado. Toda flor que vocês pegarem, deem uma olhada nisso, para não chamarem uma coisa de dialipétala que não é. Então, isso aqui é só o lobo da corola. Lá para baixo tem um resto da corola. A corola começa a partir do momento que acaba o cálice, tá? Então, lá embaixo tem o cálice e depois vai ter a corola. No caso da ixora, uma flor tetrâmera, olha lá, isostêmone, 1, 2, 3, 4 estâmenes. Olha lá os 2 estigmas aqui, como a gente dá para ver, como dá para a gente ver que esse gineceu é bicarpelar. Mais uma família, a penúltima, um representante de Lamiales. Nessa ordem aqui, Lamiales, tá aquela família Lamiácea, ou labiática, eu falei para vocês, que vários dos temperos que a gente consome, como hortelã, sálvia, são representantes dessa família Lamiácea, ou labiática, tem aquela corola labiada. A gente vai ver agora a família Bignoniácea, uma família com pouquinhas espécies, 880 espécies, mas muito importante no nosso país. Muitas bignoniáceas são trepadeiras. Então, a maioria das bignoniáceas é arbórea, mas muitas são trepadeiras também. É comum bignoniácea trepadeira. E essa também é uma família que a gente consegue reconhecer só com folha. Por quê? Bignoniácea apresenta folhas compostas e opostas. Então, é uma família que tem aquelas folhas digitadas, ou seja, é folha composta, mas que os folíolos, eles saem de um mesmo ponto. Tá? Então, isso tudo, a gema está nessa região. Isso aqui, tudo que eu estou desenhando é uma folha com vários folíolos. Tá? Então, é uma folha composta digitada. Mas eu vou ter na família Bignoniácea outros tipos de folha composta, aquelas que a gente já aprendeu quando a gente trabalhou com fabácea. Mas lembrem, né? Fabácea tem folha composta alterna. Bignoniácea tem folhas compostas e opostas. Então, é a única família que vai ter folha composta e oposta. As folhas podem ser assim, como eu desenho aqui, digitadas. Mas eu também vou ter bignoniácea. Isso aqui ocorre, por exemplo, nos ipês. Já ouviram falar de ipê? Ipê, na verdade, são várias espécies, tá? A gente chama popularmente de ipê, mas são do gênero tabebuia ou androanthus, são de 2 gêneros diferentes ainda. Tem ipê rosa, ipê roxo, ipê amarelo. Ipê amarelo é o símbolo do nosso país, né? Ipê branco, tá? Ipê verde, até ipê verde tem, uma florzinha meio verde. Então, nos ipês, as folhas são compostas digitadas, mas eu tenho na família Bignoniácea também plantas com folhas pinadas e bipinadas, tá? Então, só para a gente relembrar, eu vou ter na família tanto folhas pinadas, pode ser assim, mas vai ser oposta, né? Então, isso tudo é uma folha, tá? A gema está nessa região, uma folha pinada, composta pinada, e eu vou ter também na família, queria desenhar aqui, mas não vou conseguir. Eu vou ter também na família Bignoniácea, só para... Isso aqui ocorre, por exemplo, num gênero Spatódia. Alguém falou de Spatódia no vídeo, ou conhecida popularmente como vinagreira, ou xixi de gato, ou mijo de gato.
Nando Reis tem uma música que chama Espatódia, linda, que ele fez para a filha dele. Já ouviram essa música? A filha dele é ruiva. A última filha do Nando Reis é ruivinha. E a flor da espatódia também é uma flor meio alaranjada, né? Meio ruiva. E aí ele fez essa analogia da flor com a filha. Muito linda a música. Já ouviram essa música, Espatódia, do Nando Reis? Não. Nunca? Ah, é uma música tão linda, gente. Ouçam depois. Chama Espatódia mesmo, é o nome do gênero. Eu vou ter também na família Bignoniácea plantas bipinnadas. Tá? Então, isso tudo que eu estou desenhando aqui é uma folha bipinnada. Quem não lembra, depois dá uma revisadinha nisso. Então, eu vou ter tudo que é tipo de folha composta, só não vou ter geminada, né? Então, aqui é uma folha bipinnada, encontrado em outra... Na verdade, eu só estou dando exemplo, tá? Encontrado no jacarandá mimoso, outra bignoniácea. Tá? Então, eu vou ter na família tanto representantes com folhas digitadas, como nos ipês, quanto com folha pinnada, composta pinnada, como na espatódia, mas tem outras, eu só estou dando um exemplo, quanto com folhas compostas bipinnadas, como o jacarandá mimoso. O jacarandá da Bahia é outra espécie. O jacarandá da Bahia que é extraído da madeira é uma fabácea, tá? Que a gente já viu. As flores de bignoniácea vão ter cores variadas, a corola vai ser muito variada em relação à coloração, mas são sempre flores pentâmeras e zigomorfas, tá? Todas as famílias que a gente viu até agora são actinomorfas, rubiácea ou solanácea, mas bignoniácea apresenta flores zigomorfas, em geral com manchas, com linhas de néctar, tá? Sempre pentâmeras zigomorfas, folhas compostas e opostas, olha lá, que uma folha que outra folha, essa folha é uma composta de que tipo? Hein? Composta o quê? Não vou continuar enquanto alguém me falar. Composta o que essa aqui? Pinnada, bipinada ou digitada? Isso tudo é uma folha. Vocês estão aí, gente, ou caiu na internet? Eu tô, mas não. Não lembra? Imagina, vamos fazer o raciocínio. Se fosse uma folha simples, aqui está o pecíolo, isso aqui seria um limbo inteiro. Uma folha composta apresenta um limbo dividido em folíolos. Aqui está dividido em um folíolo para lá, um folíolo para cá, um folíolo para lá, um folíolo para cá. Em quantas vezes está dividida essa folha? Tudo bem, várias vezes, mas é um folíolo, e não como se esse folíolo tivesse se dividido. Bipinnada se esse folíolo tivesse se dividido de novo, né? Bipinnada se esse folíolo aqui tivesse sofrido um segundo nível de divisão. Isso aqui é uma composta pinnada, tá? Aqui, um corte do ovário mostrando pra gente o gineceu bicarpelar, bilocular, com vários óvulos no lóculo. Cada um desses lóculos apresentam vários óvulos. Também, bignoniácea, bicarpelar, bilocular, tá? Aqui, muitas bignoniáceas são trepadeiras, olha lá, mas sempre folha composta oposta, corola tubulosa, flores gamopétalas, pentâmera. Aqui o cipó de São João, uma outra bignoniácea, trepadeira. Ovário super em bignoniácea, e sempre bignoniácea vai ter
4 estames apenas. Androceu oligostêmone. Então, a flor é pentâmera, tem 5 pétalas, mas o androceu é formado por 4 estames. Androceu oligostêmones. Estames didínamos. O que isso significa? 2 estames maiores e 2 menores. Olha lá, 2 maiores e 2 menores. Estames didínamos. Isso chama didínamo, quando eu tenho 2 maiores e 2 menores, tá? Fruto de bignoniácea é sempre um fruto seco, deiscente, um fruto do tipo cápsula. E as sementes vão ser bem levinhas, aladas, transportadas, levadas, conduzidas pelo vento. Anemocóricas, tá? Aqui, um representante de espatódia, uma árvore bastante usada na arborização urbana, ou vinagreira. Já viram essa árvore? Tem folhas compostas pinnadas, tá? Já, Aqui. professora, eu falei dela na... Exatamente, eu vi, você foi perfeita, falou muito direitinho. Então, aqui o cálice e aqui a corola, tá? De espatódia ou vinagreira, o ovário súpero, olha lá. Tem 4 estames, 2 estão aqui, 2 não dá para a gente ver, ficou desse lado. Mas o ovário súpero, aqui o estilete, 2 estigmas, mostrando para a gente que esse gineceu é bicarpelar. Olha lá, o fruto de espatódia, como toda bignoniácea, um fruto do tipo cápsula, um fruto seco, deiscente, com sementes anemocóricas. Os ipês, outros representantes, né, de bignoniácea. No caso dos ipês, que ou podem pertencer ao gênero Androanthus ou ao gênero Tabebuia, depende do pelinho, se o pelo é estrelado ou simples, é um ou outro gênero, tá? Então, a gente não está chegando nesse nível aqui, a não ser que vocês queiram trabalhar com botânica, mas os ipês, eles são decíduos. A gente já viu essa característica, eles perdem as folhas no inverno. Então, fica a árvore toda florida, mas sem folha. Parece até que a árvore vai morrer, mas não, depois as folhas rebrotam, tá? E tem várias cores de ipê, né, da flor do ipê. Ipê amarelo, que é o símbolo do nosso país, ou ipê rosa, ipê roxo, e a árvore símbolo de Alagoas, Tabebuia áurea, a craibeira, também é um representante de bignoniácea. Conhecem essa planta? Muito comum em Caatinga. Conhecem a craibeira? Não. Não. Não? Ai, gente, vocês estão muito urbanos. Craibeira é a árvore símbolo do estado de Alagoas. Quando a gente está, não sei se vocês já foram para o sertão, para a Caatinga, mas nessa época elas começam a florescer. Então fica a estrada, assim, principalmente nas margens dos rios, que vão começar a secar, né, já que são rios que são intermitentes, né, não são perenes, os rios estão secos, na margem desses rios secos, vocês vão ver um monte de árvore florida, com essas flores amarelas, que são as craibeiras, Tabebuia áurea. É como se fosse um ipê, muito parecido com o ipê. Por fim, a última família que a gente vai ver pertence à ordem Asterales e é a maior família das angiospermas, com cerca de 30 mil espécies, a família Asterácea ou Composite. A família que tem distribuição cosmopolita. Opa, não sei o que eu fiz. Eu dei um ESC aqui. Então, vou desenhar e aí a gente passa para as fotos, tá? A família Asterácea, também, em relação ao hábito, parece o que eu falei para Euforbiácea. O hábito... Opa. Asterácea. Que é igual a composite. Tanto faz eu usar um ou outro termo, tá? Não tem problema. Eu vou botar aqui, hábitos diversos. Quando eu boto isso, vocês já sabem que pode ser tudo na família, tá, gente? Pode ser árvore, pode ser arbusto, pode ser erva, pode ser trepadeira. Só não tem muita Asterácea liana. A folha, as folhas,
em geral, são simples. Mas elas podem ser opostas ou alternas. Então, percebam que só olhando a parte vegetativa é difícil eu reconhecer uma asterácea. Mas, quando eu olho a inflorescência, o que é inflorescência mesmo? É o conjunto de flores. Isso. A inflorescência dessa família sempre vai ser um capítulo. O que é uma inflorescência do tipo capítulo? As flores, elas estão agrupadas sobre um eixo meio achatado. Então, ao invés de ser um eixo alongado, como eu sempre desenho inflorescência, né? Eu faço isso aqui quando eu vou desenhar inflorescência para vocês. Um eixo alongado. O capítulo é como se eu tivesse pegado esse eixo aí, dado uma pancada nele, ele tivesse achatado, tá? E as flores, elas vão nascer todas aqui assim. São flores pentâmeras, tá? Cada florzinha aqui. Então, isso... E aqui terão brácteas. Então, isso aqui são brácteas. Algumas, né? E as flores estão sobre esse eixo achatado. Aqui são, cada unidade dessa é uma florzinha. Sobre esse capítulo. Na verdade, tudo isso é o capítulo, tá? Isso aqui é o eixo da inflorescência, a parte da inflorescência que está achatada. Tudo bem? Então, isto aqui é uma inflorescência do tipo capítulo, ou seja, eu tenho todas as flores reunidas sobre esse eixo meio achatado. Na família Asterácea, eu vou ter eu posso ter dois tipos de flores. Flores cujo perianto, cujas pétalas, eles não formam um tubo, formam uma lígula. Uma corola que fica parecendo uma língua, uma corola assim ampla. Então, deixa eu desenhar de novo. Eu vou ter na família Asterácea dois tipos de flores. Então, eu vou ter as flores que são tubulosas, ou seja, que são flores um tubinho mesmo, aqui tá. O cálice de Asterácea dessa família, ele é modificado. Ele pode ser uns tricominhas ou ele pode ser uns espinhos. Esse cálice modificado, ou seja, não fiquem procurando sépalazinhas aqui, não. Pode ser, por exemplo, uns tricomas, cálice modificado. Esse cálice modificado é chamado de papus, tá? Aqui, então, a flor vai ser essa flor tubulosa, vai ter sempre em Asteráceas flores pentâmeras, tá? Então, lá, e 5 estames também, o Landoceu vai ser isostêmone. Os estames vão estar escondidinho aqui nesse tubinho. Aqui vai ter, passando nesse tubo, um estilete com os 2 estigmas. Aqui vai ter um único óvulo, o ovário em Asterácea vai ser ínfero também. O ovário, o estilete e o estigma, um único óvulo no interior desse ovário. Então, um óvulo. Quando esse óvulo é fecundado e vira semente aqui, isso tudo é disperso, ou seja, é transportado com o auxílio desse cálice. Então, isso tudo se desprende da planta e é transportado com o auxílio do cálice. A gente já vai entender melhor, tá? Mas, então, em Asterácea, eu posso ter flor tubulosa, que a corola forma um tubinho, e eu posso ter também flores liguladas, onde a corola ela não se fecha, é como se ela permanecesse aberta, assim, uma lígula. 1, 2, 3. Então, aqui vai estar o ovário lá embaixo, com o estilete, o estigma normal, mas a corola ela fica aberta. Isso aqui é chamado de flor ligulada.
ligulada. Então, eu vou ter capítulos mesclando esses dois tipos de flores. Como assim? Eu vou ter capítulos onde eu tenho flores liguladas na periferia do capítulo e flores tubulosas no centro. Eu vou ter capítulos só com flor ligulada e eu vou ter capítulo só com flor tubulosa. Vamos ver aqui. Então, aqui, nesse capítulo, nessa inflorescência, essas flores mais da periferia do capítulo, cada unidade dessa é uma flor ligulada. Elas têm a corola aberta, são flores liguladas, são chamadas de flores do raio, da periferia do capítulo. E aqui no centro do capítulo, eu só tenho flores tubulosas, na parte do disco do capítulo. Mas sempre é assim? Não. Eu vou ter, por exemplo, no girassol é assim, as flores do raio, ou seja, as flores da periferia do capítulo, são liguladas, então cada unidade dessa é uma flor, e as flores do centro do capítulo, do disco do capítulo, são tubulosas. Mas eu vou ter espécies onde todas as flores são tubulosas. Percebam aqui que nesse capítulo, nessa inflorescência, eu não tenho flores liguladas, não tenho flores desse tipo, com corola ligulada. Todas são tubulosas. E eu vou ter outras espécies onde todas as flores do capítulo são liguladas. Deu para entender? Deu. Deu? Então, o que eu tenho que pensar na família? Eu tenho dois tipos de flores em relação à corola, só muda a corola. Numa delas, a corola forma um tubo, é uma flor tubulosa, e na outra, a corola não fecha o tubo, parece que ela forma uma lígula, uma linguinha, fica lá aberta. E aí, eu vou ter na família capítulos, ou seja, inflorescências que fazem uma combinação desses tipos de flores. Eu vou ter as mais típicas, né, com carinha de flor única, carinha de margarida. Tem flores liguladas na periferia do capítulo, flores tubulosas no centro. Eu vou ter outras espécies onde o capítulo, todas as flores do capítulo são tubulosas. E eu vou ter espécies onde todas as flores do capítulo são liguladas. Vocês entenderam o que significa capítulo, esse tipo de inflorescência? Hein? Que é típico dessa família, o capítulo, tá? Fica parecendo que todas as flores estão saindo de um mesmo plano. Então, cada unidade dessa é uma flor. É uma florzinha completa, com corola, com os estames, são 5 estames, um ovário, uma florzinha completa, tá? Então, tá aí, né, uma asterácea mais famosa. Eu retirei umas florezinhas aqui para a gente exemplificar. Nesse capítulo, eu tenho as flores liguladas no raio, na periferia do capítulo, e as flores tubulosas no centro do capítulo. Olha lá, flores liguladas na periferia, e cada unidade dessa aqui é uma florzinha tubulosa, aqui o eixo do capítulo. Deu para entender o que é o capítulo, gente? Deu sim. Toda asterácea vai ser assim, tá? Aqui, eu tirei umas florezinhas tubulosas para vocês verem. Sempre flor de asterácea vai ser assim. Um tubinho, lá embaixo vai ter um único óvulo, que vai virar semente, 5 estames, aqui estão os estames, são sempre 5. Nesse caso, a flor é ligulada, tá vendo? A corola é ligulada. Mas sempre assim, 5 estames, o ovário vai estar aqui, o ovário ínfero. Só tem um óvulo por ovário, tá? Então, cada flor dessa vai produzir uma única semente. E, olha lá, as flores de asterácea vão ter um cálice, que não adianta você ficar procurando aquele cálice típico, parece umas folhinhas, não. O cálice é modificado. A modificação vai variar de espécie para espécie, tá? Aqui o cálice é modificado nesses 2 tricominhas aqui. Só vai ter um óvulo aqui.
no interior desse ovário, de cada ovário desses. Olha lá, no caso dessa espécie, o cálice é modificado nesse monte de tricoma. Vocês estão conseguindo perceber? Isso aqui é o cálice modificado que é chamado de papus, tá? Aqui, na verdade, é aqui. Aqui já é a região do ovário, com um único óvulo no seu interior. Quando esse óvulo é fecundado e vira semente, esse cálice, isso tudo vai se desprender da planta. Tanto isso aqui quanto o cálice. Esse cálice que vai auxiliar essa semente na sua dispersão. Olha lá. Tá bom? Então, isso aqui é o fruto de asterácea. Isso aqui, que está auxiliando na dispersão desse fruto, que tem uma única semente no seu interior, é o cálice modificado. Esse fruto é chamado de aquênio. O fruto de asterácea é um fruto especial com uma única semente no seu interior, disperso pelo auxílio do cálice, que é chamado de aquênio, com Q-U-E, tá? A-Q-U-E, acento circunflexo no E, N-I-O. Aquênio é esse tipo de fruto que a morfologia vai variar, mas é o fruto típico de asterácea. Tudo bem, gente? O mecanismo... Oi. A camomila é dessa família? Tá? A camomila é dessa família, tá? O que eu ia falar? O mecanismo de dispersão do fruto vai variar dependendo da espécie. Que agente vocês acham que dispersa esse fruto, esses frutos aqui? O vento. O vento, né? Então, nesse caso, esses frutos são anemocóricos. Mas esse aqui é o picão. Sabe aquele carrapicho que também gruda na nossa calça? Só que não aquele carrapicho que eu mostrei para vocês lá quando eu falei de fabácea, aquele verdinho. Esse é aquele que fica umas pontinhas, preto. Já viram isso? Espeta na nossa calça também? O que espeta são esses dois espinhinhos aqui, que é o cálice modificado. Aqui no interior só tem uma única semente. Já viram esse fruto do picão? Não. Nunca que você, quando você vai para o meio do mato, depois tem que ficar tirando um monte de coisinha preta da sua calça? Nunca ninguém viu ou alguém já viu? Eu acho que eu já... Acho que você já viu, que é um saco depois eu ficar tirando isso da calça. Já deve ter visto, não está ligando o nome à pessoa, mas já deve ter visto, tá? Isso aqui, então, cada unidade dessa é um fruto que veio da polinização e fecundação de cada uma das flores. Perceba, isso aqui é um conjunto de flores. Isso não é uma flor única, apesar de enganar a gente, tá? Então, cada florzinha que está aqui vai originar um fruto que está aqui, um fruto do tipo aquênio, com cálice modificado. Nesse caso, esse cálice é modificado nesses dois espinhos aqui, que vão grudar na nossa calça ou no pelo de algum animal. Nesse caso, a dispersão é zoocórica. Aí, isso aqui, ó, é uma infrutescência. Cada unidade dessa é um fruto que veio de uma flor. Isso, vocês já viram algo parecido com isso? Não é o dente de leão? Isso, conhecida como popularmente como dente de leão ou amor de homem. Vai embora com assopro. Amor de homem, né? Vai embora, assoprou, vai embora. Então, dispersão pelo vento, tá bom? Olha lá, nesse caso. Mas vocês conseguem entender que tem uma única semente no interior. Cada unidade dessa veio de uma flor. E aqui, isso aqui é o papus, cálice modificado, que vai auxiliar na dispersão desse fruto, tá? Algumas asteráceas que são consumidas na alimentação humana, como, por exemplo, essa daí, do gênero Cinara. Essa inflorescência não tem flores liguladas. Percebam que todas as flores aqui são tubulosas. Isso aqui são brácteas, tá? Que envolvem essa inflorescência. Isso aqui, quando a inflorescência está fechada, essa inflorescência é colhida, e isso aqui é vendido como uma coisa. Não sei se vocês já viram essa coisa. Já viram isso? Aqui, Já, mas nunca pessoalmente. Nunca pessoalmente? Alguém sabe o que é? Já ouviram falar de... Não? Alcachofra, já ouviram falar?
Ou não? Já. Já. Isso é alcachofra, tá? Aqui no Nordeste não é muito vendido, não, mas em São Paulo isso é vendido na rua. Igual o povo vende um monte de fruta aqui na rua, em São Paulo o povo vende alcachofra na rua. Não é barato, não, é caro. Mas as pessoas ficam ou comem a inflorescência fechadinha, que é chamada de coração da alcachofra, na base das brácteas acumula um tecidinho que também a pessoa fica roendo isso, fica roendo essas folhinhas, essas brácteas. Ah lá, tá? Isso aqui é alcachofra, o povo come, isso aqui é a parte nobre da alcachofra, que o povo chama de coração da alcachofra. Isso aí, já viram? Já. Já, né? Lactuca sativa, o alface, outro representante de asterácea. Na verdade, a gente nem espera essa coitada florescer, né? Porque a gente já colhe a folha antes de dar tempo. Por isso que falam, meu alface nunca floresce. Você não dá tempo do bicho florescer, né? Mas, porque a gente consome a folha, mas o alface floresce, é uma angiosperma. Olha que linda a inflorescência do alface. Estão vendo? Todas as flores aqui são de que tipo? Da inflorescência do alface. Capítulo também. Todas são capítulo, mas são liguladas, toda asterácea vai ter capítulo. Capítulo é o tipo de inflorescência, mas essas flores aqui são o quê? Liguladas ou tubulosas? Regulado. Liguladas, né? Aqui no caso do alface, todas as flores são liguladas, não tem flores tubulosas. Aí uma asterácea, talvez a mais famosa, né? A semente dessa planta produz um óleo que é consumido, né? É extraído e é utilizado na culinária, e também tem gente que come a semente, né? O próprio endosperma. Eu adoro semente de girassol. E aí algumas asteráceas que são, como falo, ornamentais, como, por exemplo, o crisântemo, as margaridas, e algumas as folhas a gente consome, como chicória, almeirão, escarola, é tudo a mesma espécie, tá? Chicotium intybus. Tem região que chamam de chicória, tem região que chamam de almeirão, tem região que chama de escarola, mas é tudo da mesma espécie. Aqui está a inflorescência dessa espécie aí de Chicotium intybus. Eu acho que acabou. Acabou. Gente, alguma dúvida? Por mim, não. Não? Tudo tranquilo?